o governo se vê obrigado a congelar 15 bilhões do orçamento. Como isso te afeta? Diretamente e indiretamente, que é onde a grande maioria dos meios de comunicação tentam esconder. E, obviamente, o governo segue mentindo. Vamos entender como isso afeta a todos nós, independente da classe social a que cada um de nós pertencemos. Vamos entender. No relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre de 2024, os dados foram publicados na segunda-feira, dia 22, o governo se viu obrigado a congelar 15 bilhões de reais. E pasmem, esse não é sequer o montante necessário. Temos um governo, obviamente, avesso a cortar os gastos. Ele considera gasto investimento. Quem? O Lula primata, com todo o respeito a todos os primatas ao serem comparados com uma pessoa como Lula. Mas voltando aqui no lado técnico, o que nós vimos foi que 11,2 bilhões dos 15 bilhões totados de despesas não obrigatórias foram congeladas, além dos 3,8 bilhões de reais necessários também de congelar por frustração de receita, uma queda na receita. Com isso, o que a gente vem falando abertamente aqui e mostrando com dados matemáticos, é o que o próprio governo anunciou nessa semana. Ele reduziu a sua projeção de arrecadação, praticamente não tem mais espaço para subir impostos. Mais especificamente, ele reduz essa arrecadação, a projeção, em 6,4 bilhões e eleva as despesas do governo em quase 21 bilhões de reais. Já falamos em vários outros vídeos e lives que eu faço semanal e também para os membros exclusivos aqui do YouTube, que fazemos bate-papos semanais ao vivo, além dos conteúdos exclusivos educacionais. Quem não for membro, por favor, deixe o convite aqui para que se torne membro. Nós já falamos abertamente sobre isso, que as despesas vêm crescendo muito mais do que as receitas. Isso em termos reais, já descontada a inflação. Quando a gente tem as receitas crescendo menos do que as despesas, é claro que isso leva ao alto endividamento e, para isso, as taxas de juros precisam permanecer altas. A moeda brasileira tende a se desvalorizar frente ao real, que pressiona os preços lá na rua, na economia real. Ou seja, tudo que a gente fala em vários vídeos. Quem é novo no canal, deixe o convite para assistir todos os vídeos passados, que aqui a gente sobe entre 5 e 6 conteúdos semanais, batendo na tecla de como esse conteúdo macroeconômico é importante e afeta a economia real, além, obviamente, dos investimentos, mas que, claro, sempre traz oportunidades. Pois bem, vamos voltar aqui então. Os gastos obrigatórios cresceram especificamente, segundo o próprio relatório do governo, 29 bilhões de reais, acima do que o próprio governo havia previsto meses anteriores. Vamos lembrar que tudo isso está debaixo de uma regra chamada arcabouço fiscal, definida por esse governo, ou seja, eles elaboraram essa regra ao acabarem com o teto de gastos implementado no governo de Michel Temer e depois de Bolsonaro. Eles retiraram essa regra, derrubaram e implementaram o arcabouço fiscal que eles mesmos desenharam. Esse desenho pressupunha que em 2024 o governo tivesse já um superávit, ou seja, gastasse menos do que arrecadasse em 0,5 ponto percentual do PIB. Mas eles viram no ano passado que a regra que eles mesmos desenharam não seria factível, como falamos amplamente aqui quando eles estavam para anunciar essa regra. Matematicamente, você vê que aquelas contas eram impossíveis de serem alcançadas. Pois bem, 1 ano e meio depois deles terem desenhado as suas próprias regras, vieram a público e falaram que essas regras seriam inexequíveis. E mudaram para que em 2024 eles não mais tivessem que apresentar um superávit de 0,5 ponto percentual do PIB, mas que sim pudesse, em 2024, ter um superávit zerado, 0% do PIB, ou seja, gastar o mesmo que arrecadar. Eles mudaram a regra no meio do jogo porque viram que aqueles números que eles desenharam não seriam alcançados porque eles estavam gastando muito mais e, basicamente, a capacidade de aumentar impostos em algum momento se esgota, a chamada curva de Laffer. Em um ponto, o governo pode aumentar a alíquota de impostos em que a arrecadação cai. E, no meu entender, já estamos muito próximo disso, se não já estamos nesse ponto. Pois bem,
Esse ano, então, de acordo com a regra do arcabouço fiscal alterada no ano passado, para adaptar aos novos gastos governamentais, em 2024 o governo pode gastar o mesmo que arrecadar com uma banda de erro. Ou seja, ele permite, inclusive, que o governo tenha um déficit de 0,25% do PIB. Quanto representa 0,25% do PIB? 28,8 bilhões de reais. Ou seja, o governo pode terminar o ano de 2024 com um déficit do governo central gastando mais do que arrecadando, 28,8 bilhões de reais. Mesmo assim, eles já mostraram que eles não alcançarão esse resultado, como também batemos nessa tecla nesse canal há muito tempo, que esse número, mesmo sendo alterado, não será alcançado. Ou seja, o déficit será maior. Segundo o próprio documento, esse relatório divulgado na segunda-feira, as estimativas do déficit para esse ano, de quanto o governo gasta mais do que arrecada, mais do que dobrou. Basicamente, era esperado um déficit de 14 bilhões e meio de reais, portanto, dentro da banda de erro de até 28,8 bilhões, que representaria 0,25% do PIB, para agora, nesse relatório do terceiro trimestre, um déficit de 32,6 bilhões de reais, acima do que a banda permite de 28,8 bilhões. E esse é o relatório do terceiro, 80 bilhões de reais. Vamos ver, não sabemos. Tudo são projeções. E essas projeções são alteradas ao longo do caminho. E basicamente, como esse superávit supera o limite da banda de erro dos 28,8 bilhões, o governo precisa congelar gastos do orçamento. Vamos entender que na nomenclatura técnica tem duas formas de você congelar. Você tem o bloqueio e o contingenciamento. Quais são as diferenças entre elas? A gente consegue ver nessa matéria aqui do Poder 360, em que o governo confirma o congelamento de 15 bi do orçamento, e aqui ele explica como é cada uma das modalidades em que o governo congela. Você tem primeiro o bloqueio, que é o governo revisa as despesas do orçamento que estavam maiores do que o permitido pela regra do arcabouço fiscal, que eu expliquei agora no começo do vídeo. Essas são mais difíceis de serem revertidas. E tem o contingenciamento, que se dá quando há frustração de receitas esperadas nas contas públicas. Então a gente tem basicamente a regra fiscal não sendo respeitada, não sendo atingida, e por isso você bloqueia uma parte do orçamento. E você tem o contingenciamento quando você tem uma frustração nas receitas. E nesse caso, o que nós estamos vivendo é o governo anunciando uma queda nas receitas e um aumento das despesas. Ou seja, não há mais limite dentro do arcabouço fiscal e ele precisa ser congelado, contingenciado ou bloqueado. O teto total de gastos dentro do arcabouço fiscal para esse ano é de 2,1 trilhões de reais, graças a essa nova regra fiscal do arcabouço, determinada por eles, por esse governo. E o valor de 11,2 bilhões bloqueados se dá para não exercer esse limite, além dos 3,8 bilhões também contingenciados, totalizando esses 15 bi. Vamos entender que os gastos com previdência somente nesse ano subiram 11,3 bilhões de reais. Previdências mais BPC, benefício de prestação continuada, que todos eles são corrigidos, os valores pagos à população, aqueles beneficiados pelos programas, são corrigidos pela regra do salário mínimo. E a regra do salário mínimo diz o seguinte, que o salário deve ser corrigido pela inflação, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Ou seja, você tem um crescimento do salário bem acima da inflação. O governo consegue, através de intervenções, injetar dinheiro na economia, estimular o endividamento das pessoas, que eles gastem no curto prazo, injetam 35 bi via precatórios, como já falaremos, ou seja, disponibilizam mais dinheiro na mão da população, essas pessoas gastam. O PIB cresce no curto prazo, à custa de um endividamento que os pobres pagam no médio e no longo prazo. Mas o PIB cresce no curto prazo e o salário, então, tem que ser corrigido pela inflação mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. Portanto, todos os benefícios pagos pelo governo têm uma correção bem acima da inflação.
E isso é mais endividamento público. Mais endividamento público pressiona o governo a ter que oferecer maiores taxas de juros para conseguir captar dinheiro, ou seja, que emprestem dinheiro para o governo para que eles fechem as suas contas inexequíveis, que não fecha, porque a despesa cresce muito mais do que a receita. Ainda você tem, pelas regras implantadas novamente pelo PT, os gastos com saúde e educação crescem de acordo com a receita. Então, se a receita cresce porque eles sobem impostos e não necessariamente porque a economia cresce com qualidade, eles são forçados a aumentar também os gastos com saúde e educação. Então você fica igual um cachorro correndo atrás do rabo, onde as receitas crescem, as despesas crescem mais ainda, e você não consegue sair disso, apenas reformando o Estado brasileiro, mas esse governo não quer fazer absolutamente nada disso. Ou seja, tudo que nós falamos aqui vai em linha com o dado que saiu no relatório, em que eles reduziram a previsão de arrecadação, inclusive com o CARF, de 55 bilhões para 37 bilhões. O CARF é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, aquele órgão ligado ao Ministério da Fazenda, em que ele julga as ações nossas, de indivíduos comuns na sociedade, contra órgãos do governo por impostos. Aquela briga judicial que você tem. E eles estavam estimando que o governo arrecadaria 55 bilhões com essas ações, e agora caiu para 37 bilhões. Mas vamos detalhar então o que foi mostrado dentro desse relatório. Eu vou passar aqui por cima. Despesas obrigatórias em 2024 passa de 2 trilhões para 2,02 trilhões. Cresceu as despesas obrigatórias. Vamos lembrar que o governo tem um conjunto de despesas dentro do orçamento. 90% das despesas no Brasil são gastos obrigatórios, como gastos com pessoal, com previdência. Não tem como mexer nisso a não ser mudando a Constituição, que já passou da hora disso acontecer. E você tem 10% do orçamento que são os chamados gastos discricionários, que são investimentos, coisas que o governo pode mudar. Ou seja, 90% do que o governo gasta são gastos obrigatórios, engessados. Ele só pode mexer em 10%. E quando o governo aumenta os gastos obrigatórios, como esses auxílios, benefício de prestação continuada, aumento de salário mínimo, você aumenta basicamente as despesas obrigatórias e você precisa comprimir os gastos discricionários, como investimentos. E quando você comprime isso aqui, daqui a pouco, em poucos anos, segundo o próprio relatório do IFE, os gastos do governo atingirão 100% para cobrir despesas obrigatórias e não terá mais espaço para investimento. Então, as despesas obrigatórias em 2024, segundo o relatório do governo, passou de 2 trilhões para 2,02 trilhões. As despesas discricionárias, as não obrigatórias, caiu de 208,8 bilhões para 200 bilhões. A receita primária passa de 2,7 tri para 2,69 tri, receita primária caindo. Receita líquida passa de 2,1 tri para 1,2 tri, caindo bastante também. A projeção de despesas com previdência sobe 3 bilhões e meio, ao incluirmos previdências, aposentados, benefício de prestação continuada, como falamos, sobe mais de 11 bi. E as despesas com pessoal aumenta 1 bilhão de reais. Despesas com precatório se mantém 35 bilhões e o déficit primário passa de 14 bi para 32 bi, como falamos no começo desse vídeo. Mas para não parecer que isso tem qualquer tipo de viés, vamos olhar então o relatório que o próprio governo apresentou. Ao analisarmos isso, na própria matéria do Poder 360, ele disponibiliza num link o relatório do próprio governo, avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre. A gente vê aqui uma contenção total de 15 bilhões de reais, e onde a gente vê o bloqueio de 11,2 bi e a gente vê o contingenciamento de 3,8 bilhões. Ao analisarmos aqui os parâmetros macroeconômicos, são os números esperados para o Brasil, mas vamos direto ao demonstrativo de resultado primário. Receita primária total, ela sai de 2,7 tri para 2,69 tri, como eu falei. A gente vê também as despesas primárias subindo de 2,209 tri para 2,229 trilhões. Resultado primário do governo central saindo de menos 27 para menos 61 bi nessa nova avaliação. A gente vê as despesas não computadas no resultado
saindo de 13 para 28,8 bilhões. Resultado primário da Lei de Diretrizes Orçamentárias, saindo de 14,5 bi, como eu falei, o déficit, para 32,6 bi. Ao olharmos as receitas, a gente vê que ela sai de 2,7 tri para 2,69 tri. A arrecadação líquida, todas elas no geral aqui em queda. Ou seja, todos os números que falamos há pouco aqui estão detalhados dentro desse relatório de despesas e receitas do terceiro trimestre. As receitas administradas pela Receita Federal também apresentando declínio e, obviamente, as pessoas percebendo que não há mais espaço para o aumento de impostos. Veja aqui, as despesas primárias, as despesas obrigatórias, saíram no relatório anterior do segundo bimestre de 2 trilhões para agora 2,02 trilhões. Benefícios previdenciários de 917 para 923 milhões. Pessoal e encargos sociais, 372 bi para 373 bi, crescendo 1 bilhão, como eu falei. Abono e seguro-desemprego, 81,3 para 81,6. Ou seja, os gastos crescendo, as receitas caindo e, obviamente, o déficit subindo. Mais endividamento, maior taxa de juros para o governo atrair capital para conseguir fechar a sua conta. E para ir terminando, Arthur Lira veio a público e falou que, dando um recado ao Haddad, abre aspas, que ninguém mais aguenta falar de arrecadação. E ainda recomendou que Haddad, ministro da Fazenda, deixe de lado os discursos de aumentar receitas. O que nós vimos nos últimos dias foi basicamente um mercado que parece ter criado, através de uma ideia infantil, uma crença no Lula quando ele veio a público e falou que cortaria 26 bilhões, sem especificar aonde ele cortaria, ou como ele cortaria. Tudo isso que nós mencionamos será divulgado num novo relatório, provavelmente dia 30 de julho. Enquanto isso, enquanto estamos gravando aqui, o dólar, que já tinha recuado depois de bater 5,70, com a fala de que o Lula seria responsável fiscalmente, o dólar caiu para a casa dos 5,40 e já voltou para 5,60 novamente. Vamos olhar, então, a curva de juros brasileira, quanto que os títulos públicos brasileiros precisam pagar para atrair capital. Tinha caído para casa dos 11,60 ao ano, depois de ter batido 2 semanas atrás 12,40, já estamos em 12,10 novamente. Ou seja, o risco já voltou à cena. A Bolsa Brasileira caindo tanto em reais como em dólares novamente. E aí, nesse exato momento que eu estou gravando, eu recebo a notícia em que o Lula fala que continuará subindo o salário mínimo. Esse é ele verdadeiramente. Quando ele sobe o salário mínimo, todos esses benefícios precisam ser aumentados em cascata, pressionando ainda mais as despesas, sobrando menos espaço para os gastos discricionários. E uma matéria que saiu hoje, que eu postei lá no meu Twitter, quem puder me siga no Instagram e no Twitter, que são conteúdos diferentes que a gente posta. Segundo o FMI, o Brasil deve fechar 2024 com uma taxa de investimento de 15,9% do PIB, a 20ª pior entre 170 países analisados. A taxa de investimento do Brasil a partir desse ano deve se estabilizar entre 15% e 16% do PIB até 2029. Quando a China teve aquele crescimento nas últimas décadas, claro, amparada pelo Estado, que não é o modelo que eu defendo, mas lá um Estado centralizado no poder do Partido Comunista Chinês, eles tiveram taxa de investimento de 35%. A taxa de investimento frente ao PIB dos países da América Latina são maiores do que a do Brasil. A dos países emergentes é por volta de 20% do PIB. Aqui está abaixo de 16% do PIB. E o investimento está dentro dos gastos discricionários, que precisam cada vez mais serem comprimidos para caber o aumento do gasto público, que faz parte dos 90% hoje, em direção aos 100% das despesas obrigatórias para manter essa máquina pública inchada e ineficiente, que apenas nos controla e drena grande parte daquilo que nós produzimos. O Brasil com a minha para continuar eternamente esse país nota 5, medíocre por natureza. Muito triste, seguimos na luta.